Olá, nós estamos começando mais um Histórias que Inspiram. E dessa vez a entrevistada é a criadora desse canal, Digilane. Tudo bem, Digilane? Como é que você tá? Eu estou bem, Débora. Fica à vontade. Eu estou muito lisonjeada por ter você aqui comigo hoje. É um prazer para mim. Tá? Estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Sim. Tá bom? Muito obrigada. Não Imagina. vai tomar o meu lugar, tá? No canal. Pode me chamar sempre que eu estarei aqui. E eu amei o nome do canal, né? Que é Digilane. E é o nome dela, né? Digilane. Fez todo sentido. Mas e aí, eu queria saber um pouco mais quem é essa Digilane. Apresenta mais sobre você, fale sobre você, que nós queremos saber de tudo. Bom, eu sou cristã, sou serva, sou esposa, né? Sou casada com o Denison. Dia 28 agora de maio faz exatamente 26 anos Uau. que nós iniciamos a nossa história de amor, Que né? legal. Nós temos 2 filhos, né? O Thaleson de 25 e o Nicolas de 18. Sou mãe de 2 adultos. Então, mãe de 2 adultos, 2 homens, bem pequenininhos, né? Os dois, os dois enormes, né? Que legal, muito bom. Então, assim, já que tu falaste dos meninos, queria que tu me falasse um pouquinho mais, assim, como é a Digilane mãe? Porque, pelo que eu vejo, você é uma mãezona coruja, né? Corujona, que cuida muito dos meninos. E é interessante que a Digilane fala. Se você não conhece a Digilane, se você ouve ela falando dos meninos, parece que eles são desse tamanhinho. É. Mas são 2 homens enormes. Como é você? Como você se enxerga, mãe? Olha, quem me conhece bem de perto, igual você fala, né? Eu sou coruja, sou mãezona mesmo, Sim. né? E nós tivemos o Thaleson, foi um momento muito difícil da nossa vida, muito difícil. E o Thaleson, ele nasceu, a minha mãe disse que ele é muito parecido comigo, né? Até as doenças. Então ele nasceu com muitas alergias. Sim. E tudo, então a gente tinha toda uma atenção com ele. E com isso, o Thaleson, ele terminou como todo primeiro filho, eu acredito, muito mimado. Mas assim, depois o Thaleson já estava com quase 7 anos. Quando o Nicolas nasceu, né, eu engravidei, eu achava que eu nem ia mais ter. E aí veio o Nicolas e assim, eu tive que... Quando o Thaleson já ia fazer 7 anos, eu tive que parar de trabalhar no comércio para cuidar do Thaleson, porque ele era muito doentinho. Então a gente deixava ele com outras pessoas, mas não cuidava direito. Então ele era... Qualquer coisinha, ele estava gripado, ele tinha bronquite alérgico, tinha anemia, então ele era muito doentinho. E aí tinha que ter aquela atenção. Eu lembro que eu trabalhava em Paragominas, em uma loja, e era Natal. E aí, eu cheguei para trabalhar no outro dia, lá a gente trabalhava nos feriados e domingo. E foi no dia 25. Foi dia 25, eu cheguei para trabalhar e a dona da loja estava agoniada porque o Denison tinha ligado para ela e me demitido. E eu não sabia disso, ele não me falou, ele me demitiu do meu emprego e não disse nada. E aí ela agoniada, ela me chamou, eu disse, mas não, é porque teu marido me ligou, disse que teu filho só vive doente e tal, e que você não vai mais trabalhar. Eu disse, meu Deus, meu marido, eu dormi com o inimigo. Porque ele não me falou nada, né? E aí Ainda esperou tu chegar lá ainda, não, pra tu descobrir. ela que me contou. E aí eu tive que sair do trabalho para cuidar Sim. do Thaleson, porque ele era muito doentinho. Então, durante quase 7 anos, toda a atenção era para ele, né? Então, quando o Nicolas nasceu, aí a coruja dobrou, né? A corujice. São 7 anos de diferença. São 7 anos de diferença. Então, assim, eu amo ser mãe. E eu falo para eles que se Deus me deu é porque é para me cuidar. Sim. É para mim paparicar. Então, assim, até uma certa idade eu gostava de colocar meus filhos para dormir, orar com eles à noite, né? Então eu tinha tudo isso. E eles sempre dividiram o mesmo quarto, apesar do Nico ser bagunceiro e o Thaleson em algum momento se estressar, dizer que não queria ele no quarto, mas eles sempre compartilharam esse espaço.
E até uma certa idade, eu acho o Nicolas com 7, 8 anos, quem olha não diz, mas ele era muito encrenqueiro. O Nicolas? O Nicolas, o Thaleson pirraçava ele batia no Thaleson, e eles brigaram muito até uma determinada idade. Sim. Hoje eu vejo muita cumplicidade entre eles dois. Muita. Às vezes eles estão conversando, eu me meto, mãe, não se mete que é DR de irmãos, né? E eles dois são personalidades muito diferentes. Sim, é verdade. Muito diferentes, eles dois. O Nicolas já é muito parecido com o pai, muito na dele, muito... O Thaleson já parece muito com a mãe, né? Mas assim, eu amo ser mãe. Amo e amo ver os dois homens que meus filhos têm se tornado, servos, né? E quando eu vejo o Thaleson naquela empolgação, eu vejo ele crescendo profissionalmente, eu vejo ele crescendo espiritualmente, ministerial, assim, o crescimento dele, e isso alegra meu coração. E eu sou muito grata a Deus pelos filhos que eu tenho. Em breve vem a Nora, né? Eu conto nos dedos. Gente, o Thaleson tem 25 anos solteiro, tá? Olha, são 2 noras que vem. 2 noras, mas o Nicolas ainda não. Ainda não estou preparada emocionalmente, não. Primeiro o Thaleson. Primeiro é o Thaleson, já tá na idade. O Nicolas não, vamos com calma. Ai, amém, que legal, muito bom, né? Muito bom ter filhos. Filho, eu tenho muita vontade de ter um filho homem, sabia? Eu creio que o Senhor ainda vai me dar um filho homem. Eu queria 3. Tu já teve vontade de ter uma filha mulher? Não. Não? Eu morro de vontade de ter um filho homem. O Denis, é o sonho dele, ter uma menina. Eu lembro quando eu fui bater a ultrassom do Nicolas, aí eu falei, meu bem, é um menino. Aí ele disse, não acredito. Verdade, eu disse, é um menino, né? É outro menino. E a família dele tem muitos meninos, né? Tem muito homem na família dele. A minha mãe, nós somos 4 mulheres. Meu pai casou de novo, teve mais 2, então ao total são 6 mulheres. Então é muita mulher na família da minha mãe, tem muita mulher. E aí eu queria, o Nicolas nasceu, acho que eu tava com 32, por aí, 33 anos, 32 anos quando o Nicolas nasceu. Então, eu não quis mais, mas por mim, a gente tinha decidido que no segundo nós íamos parar. Mas por mim, se fosse pra tentar, eu queria outro homem. Eu tenho certeza que viria outro homem. Caramba! Depois tu me passa o segredo. Tá? Eu queria 3 homens. Legal, legal. Sonho. Então, Digilane, você está completando um ciclo maravilhoso e eu queria te perguntar, assim, o que você acha que foi sua maior realização nesses 50 anos? O que você vê e diz assim, é isso aqui é o que me realizou, isso é o que me faz feliz, eu chegar aqui, eu tenho isso, o que é? Bom, nos 50 anos... Eu digo que eu fiquei mais empolgada com meus 50 do que com os 18, os 15, né? Que é o sonho de toda mulher. E os meus 50 anos, sabe, assim, venho há 2 anos sonhando com esse dia. E a minha maior realização foi a minha família. Ai, que legal. A minha realização durante esses 50 anos foi o meu casamento, né? Porque hoje, onde muitas coisas, elas não se reformam mais nada, né? Hoje um sofá rasga, você joga fora. E quando eu vejo o nosso casamento, muitos casamentos que a gente foi de amigos, pessoas próximas, já não tem mais. Já rolou o divórcio, E pra mim, a minha maior conquista é o meu casamento, né? Porque nós somos, eu digo que o Denis é a calmaria, eu sou a tempestade. Então nós somos muito diferentes. E eu sempre digo que somos 2 pessoas imperfeitas que se recusam a desistir uma da outra. Então a gente vem trabalhando, vem lutando pelo nosso casamento durante esses anos, 26 anos. O Denis Sopato tem mais tempo da vida dele casado comigo. Ele casou muito novo. Então isso, para mim, é a maior realização que eu tenho, a minha família, os nossos 2 filhos. Né? Nada justifica, nada é maior que isso. Sim. Né? Para mim... E é interessante porque vocês são empresários, né? E eu percebo assim que vocês nunca colocaram os negócios acima da família. Os negócios de vocês, porque a gente vê muito isso hoje, né? Eu aconselho muitos casais que eu vejo que a prioridade deles é o negócio e o que vem depois fica para trás. Não, vocês conseguiram administrar muito bem isso, né?
Bem entre aspas. Assim, quando a gente foi trabalhar junto, foi um desafio. Quando nós fomos trabalhar junto, não foi fácil. Até porque era uma área que eu não conhecia muito bem. Sim. E assim, foi desafiador, né? E o que aconteceu com o tempo, o que tem muito dentro do nosso casamento, que eu gosto muito, é a comunicação. Legal. Né? Então, teve dias que o computador, entendeu? A gente teve esses momentos muito difíceis dentro da agência. Sim. Hoje a nossa empresa é familiar, porque os nossos 2 filhos também estão lá. Eu já não estou tanto lá dentro, mas toda decisão tomada ali, o Denison, ele compartilha comigo. Sim. Então eu digo que se nós tivéssemos começado com a maturidade que a gente tem hoje, com certeza teria sido totalmente diferente. Sim. Mas não foi tão ruim, porque foi um processo de aprendizado muito grande pra gente, entendeu? Mas sempre a gente colocou nós 2 em primeiro lugar. Legal. E em algum momento a gente se perdeu, entendeu? Acho que muito normal, a gente se perdeu como casal dentro da empresa, até porque a empresa era em casa, né? Verdade. Então isso tudo, em algum momento isso não deu certo. Entendi. E aí foi quando tirou a empresa e tudo, mas a gente sempre tentou nos priorizar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos estresses, das dificuldades, a gente procurou se priorizar. E hoje, quando eu precisei sair para cuidar um pouco mais de mim, da minha saúde, foi bem interessante porque ele falou assim, não, mas eu tiro daqui. Eu disse, não, eu que preciso sair. E foi uma saída necessária, né? Então foi muito bom a gente entender isso. Esse momento. E aí, o nosso casamento hoje, ele é alicerçado em cima de uma comunicação. Muito bom. Né? E isso hoje para nós é muito bom. É isso mesmo. A comunicação, ele é um dos pilares essenciais do casamento, né? E até para vocês tomarem essa decisão, essa comunicação de vocês já mostra que vocês estão sabendo administrar. A gente erra, né? A gente erra em tantas coisas, mas o importante é que vocês se reergueram, estão conseguindo, estão levando. Não é fácil. Muitos casais por aí já teriam desistido, né? Ou de um ou de outro. Mas vocês conseguiram permanecer, isso é que importa. E nesses 50 anos, assim, me conta, o que, olhando hoje com essa sabedoria que tu adquiriu nesses 50 anos, o que você valoriza muito mais hoje do que no passado? É assim, eu vou chorar. Pode chorar. É muito difícil isso. Eu venho de uma família de personalidades assim muito forte. Sim. Muito forte. As mulheres, né, têm a personalidade muito forte. Minha mãe, minhas irmãs, avó, tias, personalidades muito fortes. E lá atrás, em algum momento, em muitos anos atrás, eu cheguei pro meu marido e falei, eu disse, eu não quero mais ser assim. Né? E eu era uma pessoa extremamente estressada. Estressada. Eu acho que quem me conheceu, conviveu comigo há 3, 4 anos atrás, se assistir esse vídeo, vai entender o que eu tô falando. Extremamente estressada. Eu queria ter razão até quando eu não tinha. Sim. Né? Então hoje eu valorizo muito algo que antes eu nem sabia que existia, que era a minha paz. O bem-estar, meu bem-estar. Muito então, bom. Hoje eu valorizo muito isso. E quando o Denison tirou o escritório daqui, foi bem interessante, porque eu sempre gostei de estar rodeado de pessoas. Né? Eu não gostava de ficar só, se fosse para me ficar só, eu procurava a casa de alguém para mim ir. Eu sempre gostei muito disso. E de um determinado momento, eu comecei a não gostar mais. Entendeu? Não é que eu não queira estar com as pessoas. É porque hoje eu gosto de estar na minha casa. Sim. Sabe? Eu gosto de estar com o meu marido e os meus filhos. Eu gosto disso. Então, quando ele tirou o escritório, eu fiquei sozinha. E as 2 primeiras semanas, eu vi que ele ficou muito tenso, né? E aí eu cheguei nele e falei, o que foi? Não, é porque eu disse, olha, deixa eu te explicar, eu não estou só. Não é solidão, é solitude. Eu estou amando isso aqui. Então... Porque em alguns momentos a pessoa não quer saber como que você está. Ela quer que você esteja lá, não é? Ela quer que você esteja lá, não quer saber como você está. E eu ia. Hoje eu quero saber como que eu estou, para saber se eu quero estar lá.
Sim, Então eu aprendi a valorizar isso, sabe? Assim, a valorizar o meu bem-estar. Sim. Entende? Assim, eu gosto dessa paz. Eu vivi uma experiência, eu não sei se foi o ano passado, 2025, ou se foi 2024, bem interessante. E com uma pessoa, e aí essa pessoa, nós tínhamos um assunto, né, de trabalho para resolver, e ela me mandou uma mensagem, né? E aí dizendo que não ia precisar que eu fizesse aquele trabalho, aí encerrou. E aí, tudo bem. E eu tava numa fase que eu tava cuidando do meu emocional. Não tem aquela... Tem uma frase que eu não gosto muito de usar ela em todos os momentos, mas eu estava usando ela naquele momento, que é melhor ter paz do que razão. E aí passou, acho que 3 ou foi 4 meses. Aí uma amiga, em particular, fez um almoço no domingo, justamente para as 2 famílias. Olha só. E nós fomos. E foi um almoço agradável, dormir, Sim. né? Sabe, depois de uma certa idade, a gente guarda uma rede, dormir. E tudo bem, vim embora. Quando foi na segunda-feira, meu WhatsApp foi bombardeado. Pela pessoa. Ela tirou do lixo e jogou em cima de mim. Eita. E aí, foi horrível. Eu dizia assim, fique bem, eu tô em paz. Eu estava em paz, sabe? E ela, quanto mais eu falava isso, mais ela jogava aquilo em cima de mim. Meu Deus. E aí eu fui e falei pro Denilson, né? Ele foi e disse assim, vai ver que ela tá num mau momento. Eu disse... E aí eu lembrei que quando eu estava nos meus maus momentos, eu fazia isso. Eu jogava o lixo em cima de alguém. E eu só falava isso pra ela. Tá. Eu parei de responder. E aí ela falou, mandou mensagem. Eu cheguei ao ponto assim que eu nem abri mais a conversa no WhatsApp. Sim. E aí eu gosto de mandar coisas no direct, né, do Instagram. Eu tenho uma prima que ela disse que eu bato o recorde. E aí eu ia mandar pra alguém, não sei por que caía no dela. E eu nem sigo ela e nem ela me segue no Instagram. Sim. Isso aconteceu várias vezes. Eu disse, Deus não usa a rede social, ele usou. Porque não tinha como aquilo, não sei por que aquilo ia parar no direct dela. Interessante. E é muito assim. E aí ela foi... E eu mandei um negócio que encaixou certinho com o que aconteceu com a gente. Sim. E ela foi e falou assim... Aí ela me pediu perdão. Que ela disse que percebeu que eu tinha ficado ferida, que ela tinha me magoado e tudo. Aí eu falei pra ela, fique em paz, descanse seu coração, porque eu estou em paz. Bom. Sabe? E aí, só que não volta a ser a mesma coisa. Mas eu não tenho mágoa, entende? Entendi. Assim, não tenho. Mas assim, ali, naquele momento das 3 etapas dessa situação, eu percebi que Deus estava trabalhando na minha vida. Né? Que eu estava sendo moldada, porque eu sempre digo que às vezes a Dislane velha quer voltar, né? A Dislane velha criatura quer voltar. A velha criatura quer voltar. Mas hoje eu priorizo muito isso, sabe? Muito a minha paz, muito mesmo assim. Se a pessoa quer chamar minha atenção, quer espernear, quer brigar, eu fico calada, né? E eu gosto dessa nova versão da Dislane que tá aqui. Mas de vez em quando dá vontade de bater em alguém. Isso é a maturidade, né? A gente amadurece e começa a ver que tem coisas que são pequenas demais para tirar nossa paz, né? E assim, falando assim em maturidade, né? Desse tempo, emocionalmente a gente amadurece muito também. E emocionalmente, tu falaste muito sobre isso, né? Sobre a tua vida emocional e tudo. O que tu acha que mudou nessa área na tua vida também, emocionalmente? Assim, em 2024, nós deparamos com um problema emocional, né? Que o copo transbordou. Sim. E eu já suspeitava antes que tinha alguma coisa que não estava bem. Mas a gente acha que isso acontece com todo mundo, menos com a gente. Quando a gente se deparou com isso, eu já tinha feito um acompanhamento psicológico online, né, de 3 meses. Em 2023, foi muito bom. Ela fazia umas perguntas que abria nossos olhos, né? Ela percebeu que eu estava com a dependência emocional do marido. Eu não fazia nada. O Denilson, ele é muito cuidadoso. Sim. E ele é um marido muito presente. Então eu falava assim, eu vou para tal lugar, eu vou te levar. Sim. E com isso,
ela me fez ela me abriu os olhos para isso. E quando a gente foi conversar, a gente ficou assim, sem saber o que falar, porque nós não sabíamos quando que isso tinha começado. Então, aí tu já vê os pontos, né? E eu tava com essa dependência emocional, eu não ia para lugar nenhum que o marido não me levasse. Sim. E aí veio, né, vários outros fatores. Quando foi, ela me fez uma pergunta se o Denison me queria perto dele como sócio ou como esposa. E eu fiz essa pergunta para ele disse, é uma boa pergunta. E ele falou que ele queria como esposa porque ele se sentia desprotegido. Eu disse, tá, não, porque tem os olhos de Pai, Filho e Espírito Santo em cima de ti. Ele disse que se sentia desprotegido. Então isso foi abrindo a minha mente, os meus olhos para muita coisa. Porque eu era muito assim, se eu não gosto, eu não vou. E se eu ia sem gostar, eu ficava de cara feia. Sim. Né? Tinha muito isso. E aí a gente começou a perceber que algumas coisas não estavam bem. Quando foi em 2024, mesmo eu tendo esse acompanhamento em 2023, o copo transbordou. Eu fiquei muito mal, né? E o meu físico adoeceu muito. E aí, qualquer coisinha me desesperava. Eu ficava nervosa, que o meu corpo tremia. Meu e eu Deus. tive que fazer um check-up. Porque eu comecei a sentir uns calorão que eu não sabia o que era, né? Sim. E eu comecei a sentir muita falta de ar. Quando chegou lá, eu me deparei com... Eu estava com 47 anos e com anemia, que eu sempre tive anemia, mas a idade assustou a médica que estava, né, que eu já estava com ela já há 3 anos. E aí eu comecei um processo de investigação, que ela suspeitou que eu estava com CA no intestino. Então isso me desestruturou totalmente. E aí o meu emocional, eu não dormia, eu não comia, eu comecei a emagrecer. Meu Deus. Então eu fui pro fundo do poço, porque todos os exames que eu fazia, os médicos davam a entender que eu estava, né? Mesmo sem ter o resultado. E aí eu fiz uma colonoscopia, o meu aniversário de 48 anos, eu estava fazendo uma colonoscopia. O médico ainda disse assim, que presente, né, dona Dislane? Mas foi retirado na época um pólipo, aí para piorar a situação, biópsia. Aí eu entrei em desespero. E essa já era a segunda colo que eu fiz, porque eu tinha feito uma antes e não tinha dado nada. E aí o meu emocional foi zero, sabe? Eu fiquei 6 meses muito mal, que graças a Deus o resultado deu para baixo grau de malignidade, né? Mas já a bagunça já estava feita e aí eu fui fazer acompanhamento com um terapeuta, fiz mais algumas sessões e aí a gente se deparou com essa situação. E foi aí que eu me permiti que Deus trabalhasse na minha vida, no meu emocional. Então assim, quando foi no finalzinho de 2023, eu falei para Deus o que eu queria. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede para Ele, né? Porque Ele ouve. E Ele não fez isso da maneira mais delicada possível. Ele me levou para o fundo do poço. Quando eu saí disso, foi bem interessante que quando eu estava passando por isso, teve aquele diagnóstico da Preta Gil. E quando ela recebeu o diagnóstico que o câncer tinha voltado, todas as pessoas que me conheciam e sabiam da situação que eu estava passando, pensavam em mim. Lembrava logo de mim, que se eu tivesse visto a reportagem, como que eu estaria? Porque eu já estava... E eu demorei muito a me recuperar do susto. E aí foi tão engraçado, quando ela faleceu, nós estávamos no quintal, limpando lá e tudo. E aí quando eu entrei, que a gente parou de fazer as coisas, que eu peguei o celular para olhar, já tinha com mais de 2 horas que tinha aparecido a notícia. E aí o Denison olhou para mim e disse assim, eu vi, eu só não quis te falar. Porque eles ainda tinham muito medo que eu visse algumas coisas, porque eu pesquisava muito. E aquilo me adoecia mais ainda. Eu nunca tinha ouvido falar em pólipo, eu nem sabia que existia, né? E aí foi quando eu pedi que o Senhor, Ele me moldasse a minha personalidade, entendeu? O meu estresse, assim, eu era uma pessoa emocionalmente muito ferida, né? Muito doente. E a minha mãe veio, ficou comigo mais de 20 dias. Foi muito importante ter ela naquele período comigo. E aí, o que eu digo hoje
que Deus me curou muito, assim, completamente, foi do estresse, Olha né? só. Porque quando eu olho para trás, eu percebo que eu entrei na menopausa, no climatério, lá com meus 44 anos. Só que antes disso, eu já era uma pessoa explosiva, né? Assim, já não pensava antes de falar, eu já tenho a minha maneira de falar, já é bem agressiva. Já é bem agressiva, né? Às vezes eu tô fazendo um carinho, né? Parece que eu tô brigando. Sim. Então, eu tive isso. Então, hoje, eu falo mesmo, quando a pessoa chega e vem falar comigo, que me conhece lá de trás e diz assim, é porque, né, amiga, nós somos estressadas. Eu digo, nós não, só você. Fale por você. Fale por você, porque eu já não sou mais. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por isso, por essa cura emocional que eu tive do estresse. Então, eu quando a pessoa vem, assim, que eu vejo que eu vou me estressar, aquilo já, eu digo, opa, aqui tem uma nova Gislane, nessa não me baixe mais. Então, hoje, eu emocionalmente, hoje, eu me sinto uma pessoa curada. Glória a Deus. Sabe? Curada mesmo, assim, de estresse. Eu tinha preocupação em excesso, sabe? Assim, parece que o Deus que eu sirvo não ia resolver minha situação, tinha que ser eu. Tinha que dar um jeito, Tinha que dar um jeito. A minha preocupação era em excesso. Eu não tenho mais, sabe? Assim, não me preocupo com o dia de amanhã igual eu me preocupava antes. Lógico que existe hoje uma preocupação. Eu sempre falo pro Denis, mas não é desespero, que eu era desesperada, né? E é normal você preocupar, mas se desesperar, não. E eu era desesperada. Então, hoje, emocionalmente, eu me sinto curada nas áreas que mais me prejudicou, que prejudicou o meu esposo, eu me sinto curada, que é essa questão. Muito bom. É interessante, porque o Senhor te colocou num lugar de dependência total dele. Total. Quando mexe com a nossa saúde, é uma coisa assim que a nossa confiança é no Senhor. Então, Ele te colocou nesse lugar de dependência para tu aprender que é Ele que cuida. Que não a é gente a não tem gente, que a gente não domínio de tem nada. domínio, é Ele que vai cuidar. E que bênção, né? E eu cheguei num momento que eu falei assim, eu orando, né? E eu disse, Senhor, já tá bom, tá doendo, né? Tá doendo, eu não aguento mais. Pega leve, porque foi muito pesado. E eu nunca me fiz. Deu quanto tempo, assim, essa... Foram 6 meses. 6 meses. 6 e meses. parece que foi, assim, 2 anos, hein? Foram. Só que foi, assim, o abrir, né? Porque esse processo de investigação foi muito bom. Depois que eu fiz endoscopia, colonoscopia, tudo, o problema todo estava no estômago. Tinha um pólipo no intestino, mas era benigno, foi retirado. Inclusive, eu tirei outro agora, só para você ter o quanto que é, né? E eu fiz a endoscopia, deu H. pylori em 2024, deu úlcera, inflamação na boca do intestino, eu tava toda bichada. E isso eu não sabia, né? Não sabia. Então, assim, quando eu fiz todos os exames que o médico me pediu um eletro, ele olhou pro eletro e disse, seu problema é emocional. Se você não tratar, você não vai conseguir tratar, curar o físico. E aí foi um choque de realidade muito grande, foi. E aí eu fiz todos os check-up de novo. Agora, todo ano eu tenho que fazer colo e endoscopia, né? Eu tenho que fazer esse acompanhamento. Fiz o ano passado tudo, continuou só a anemia, as vitaminas ainda baixas. E aí esse ano eu troquei de médica, porque provavelmente eu teria que fazer uma cirurgia, né, de útero e ovário, que graças a Deus não foi preciso. E eu troquei de médica. Mas esse ano, só para você ter uma ideia, tirei outro pólipo, foi feito outra biópsia e para mim não foi feito nada. Tudo tranquilo. Tudo. Tem 2 anos certinho. Pra mim, a menina disse, daqui 8 dias, 10 dias a senhora vem buscar. Aí eu marquei logo o retorno, eu falei, Dani, só vou pegar no dia do retorno, porque se der negativo ou positivo, pra mim não vai fazer diferença, que eu não vou poder fazer nada. Olha e eu segurei, assim, pra mim, uma hora dormiu ou outra... do mesmo jeito, Do né? mesmo jeito. Uma hora ou outra foi que eu lembrei que eu tinha um resultado de uma biópsia pra pegar. Mas aquele momento... E era o mesmo tipo, né, de pólipo, só que estava em um lugar diferente no meu intestino. E o estômago deu um negócio lá que eu até esqueci, erosão, não sei o que lá, eu tô fazendo tratamento. E eu fui com gastro, né? Eu optei trocar e logo com gastro, que ele já ia fazer os exames e a consulta, tudo.
E fui com a ginecologista, os exames tudo, né, deu algumas alterações, eu vou ter que ter acompanhamento com endocrinologista agora, por conta da tireoide. Mas assim, pra mim, tudo normal, sabe? Assim, se fosse lá atrás, eu tinha me desesperado. Então, por aí eu já vi o quanto Deus operou a obra dele na minha vida, porque eu fiz todos os check-up. Olha, não é fácil fazer esse exame gástrico, porque eu fico praticamente, e eu levo muito a sério, meu maior medo é fazer uma colo e chegar lá e dizer que eu fiz o procedimento errado e não deu certo. Sim, sim. Então eu fico praticamente mais de 24 horas sem comer, é bom porque a gente emagrece. A colo você tem que limpar o intestino. Meu Deus, 24 horas, né? A colo você tem que limpar o intestino. Só que lá dá, né? O que você tem que comer. Mas eu radicalizo, porque eu morro de medo de a viagem perdida. E aí eu faço os 3 de uma vez só. Né? A colo, endoscopia e abdômen total para mim não ter trabalho. E aí eu fiz. Quando chegou na hora, né, que a moça entregou os exames e disse assim, olha, tinha um pólipo e foi retirado, vai fazer a biópsia. Pra mim foi a coisa mais normal, entende? Porque ali eu já tava acreditando, já tratada, né, e eu acredito que nada tá no meu alcance. Né? Aquilo ali não era. Então, aí eu vejo o quanto Deus tem trabalhado no meu emocional. Ai, que bênção. Então eu tô chegando aos 50 anos zen. Zen, tranquila, de boa. Tirando o marido, né, que estressa de vez em quando. Não, isso aí é universal, é um problema universal, não tem o que fazer. Então, emocionalmente, eu estou muito bem. Que bênção. E foi um desafio enorme, né? Foi. Tu acha que esse foi o maior desafio que tu tiveste nesses 50 anos ou não? Olha, a gente passou muitos desafios, Débora. O nosso casamento, no início, foi um desafio muito grande. Nós temos um testemunho muito bonito, né? Sim. E quando eu casei com o Denison, acho que foi o maior desafio da minha vida, foi esse. Sério? Conta eu quero saber. Então, eu conto para os meninos, né? E foi muito difícil, porque eu tinha 24 anos e o Denison 18. E eu trabalhava e o Denison ajudava a mãe, né? Sim. E eu costumo brincar que o Denison tinha o dia o Denis tinha 2 coisas para me oferecer: o dia para passar fome e a noite para sonhar com ele. Então a gente não tinha nada. Eu morava de aluguel, trabalhava ganhando um salário, engravidei. Então, assim, o Thales até hoje ele fala que ele é o motivo de nós dois estar juntos até hoje. Então, assim, para mim, o nosso casamento no início foi desafiador. Porque apesar de o Denison ter aquela estrutura, pai, mãe, família, né? Eu sou de pais separados, mas eu tinha minha mãe ali, minhas irmãs, mas a gente não teve, nem da minha parte, nem da dele, algumas referências nós não tivemos, como educação financeira, nós não tivemos, né? E assim, muitas outras coisas. E aí foi quando a gente decidiu vir embora. E eu vim embora. Vocês eram de onde mesmo? De Araguaína, no Tocantins. Né? O Denison é de lá, o Thales nasceu lá. E aí nós casamos lá. E nós viemos embora para Paragominas. Então foi uma fase muito difícil. E quando nós chegamos lá, eu cheguei em um dia, no outro arrumei emprego, eu cheguei com o Thales, o Denison ficou. 20 dias depois ele veio, né? E aí ele conseguiu emprego também. E assim, tudo que a gente tem hoje foi conquista, foi com Deus nos abençoando. Porque assim, não tem nada, eu digo pra ele assim, não tem nada que diga assim, a minha mãe me deu, a minha sogra me deu, meus nada foi herança. Não. E eu lembro que quando a gente comprou essa casa, a minha sogra guardou, eu não sei onde ela conseguia guardar tanto dinheiro. Ela guardou um dinheiro e mandou uma mensagem: meu filho, eu guardei o dinheiro para ajudar a entrada na casa. Ele disse: não, mãe, não precisa não, a gente né, se resolve por aqui. E aí, assim, tudo foi com muito sacrifício. Então, durante esses 50 anos, o nosso início, assim, do nosso casamento foi muito difícil. O Thales sofreu muito no início, né? Imagino. Mas assim, Deus cuidou da gente, assim, muita coisa, sabe? Todas as coisas. Interessante. As pessoas sempre falam, né, que os primeiros anos são os mais difíceis do casamento. Eu não sei se é algo muito comum.
Eu lembro que eu passei alguma dificuldade assim no meu casamento, mas por questão cultural, a cultura familiar dele com a minha era muito diferente. E eu não sei assim, se ainda não ouvi ninguém que me disse, não, os primeiros anos foram perfeitos. Ainda não ouvi. Se tiver alguém, pode contar aí nos comentários. A gente quer saber esse milagre, porque sempre é assim, né? Essa dificuldade no início do casamento. Eu acho que é até bom para fazer com que a gente cresça, né? Para fazer com que a gente se fortaleça um com o outro. Eu acho que é essencial para a gente se afiar, né? Todo casal precisa se afiar. E é bom para crescerem juntos. É assim que a gente cresce, né? A palavra é essa, crescer junto. E nós crescemos, estamos crescendo junto, porque assim, eu sempre comparo a vida cristã e o casamento. Sempre, porque a vida cristã, todo dia você tem que estar jogando a bagagem fora. Sim. Todos os dias. O casamento também é isso. Todos os dias você tem que estar jogando uma bagagem fora. Então, o Denison e eu, a gente amadureceu junto. Nós aprendemos a ser pais juntos. A gente aprendeu a ser marido e mulher juntos, entendeu? Toda a nossa trajetória, a gente tem aprendido junto. Legal. E somos de personalidades muito diferentes. Então é bem interessante. Depois que eu comecei, uma coisa que tem nos ajudado muito, quando eu fiz a sessão de psicologia, foi que eu comecei a fazer perguntas. Eu falava, né? Nem gosto de falar. E aí a psicóloga me fazia uma pergunta e eu perguntava para ele. Com essas sessões que eu tive com a psicóloga, eu aprendi a fazer perguntas. Entendeu? Então, essas perguntas, elas foram melhorando muitas áreas do nosso casamento. Porque o Denison, ele não era de falar muito, agora ele já fala demais, né? Aí eu comecei a perguntar, e como seria isso? Né? Como seria... Perguntas mais intencionais, mais específicas. Sim. E aí a gente começou a conversar mais, assim, com um diálogo mais intencional, né? Que isso foi ajudando a mudar algumas áreas da minha vida dentro do nosso casamento. Então, tudo a gente aprendeu junto. Legal. Né? A gente aprendeu junto. A gente não fomos ensinados em muitas coisas. Você vai casar, vai ser desse jeito. Né? Não. Hoje a gente ensina sobre finanças para os nossos filhos. A gente ensina sobre fé para os nossos filhos. Né? A gente ensina aquilo que nós não tivemos. Sim. Entende? Então, assim, teve muita coisa. Eu acho que 70% da nossa caminhada durante esses 26 anos nós temos aprendido sozinho. Caramba. Deus na frente. O Senhor colocando até pessoas também, né? Algumas pessoas certas, tipo, quando vocês vieram pra cá, pra Castanhal, vocês já conheciam a Deus, já eram cristãos? Já. Eu me converti com 13 anos, não parece, né? Um dia desses. 13 anos. Sim. E aí, eu me afastei dos caminhos do Senhor e demorei muito a voltar, que o negócio lá fora é bom, né? E aí, quando a gente veio embora, eu morei um período em Paragominas, minha irmã e minha mãe moravam lá. E aí eu morei 3 anos lá. Só que mesmo elas lá, Deus colocou pessoas. Eu tinha uma vizinha, né, que a Lucilene e o Marconi, eles têm uma filha mais velha do que o Thalisson. Pouca coisa, é na mesma idade, eu nem lembro bem. Então, assim, eles cuidavam muito da gente. Eu lembro que às vezes, ela dividia o pacote de leite da menina dela comigo para me dar pro Thalisson. Então, Deus sempre cuidou da gente, colocando outras pessoas do nosso lado. Então, aqui, por exemplo, a gente não tem parente nenhum, é só nós 4. E já tem que a gente mora aqui, eu acho que 20 ou 19 anos. Então, assim, eu sempre tive essa rede de apoio, né? Eu precisava ir para algum lugar que eu não podia levar os meninos, eu tinha com quem deixar. Sim. Né? Eu tenho minhas vizinhas, né, que sempre me ajudou. Tenho amigas, eu falo que são amigas de alma, que eu não abro mão delas, né? Assim, que são pessoas que estão comigo, com a gente nesse tempo todo, me viu grávida. Então, assim,
Deus sempre colocou. Então, Provérbios fala, né, que parente é o nosso vizinho mais próximo, que existe amigos mais chegados que irmãos. E Deus colocou essas pessoas na nossa vida. Porque a família do Denis é centralizada, tudo em uma cidade. A minha já é totalmente espalhada. Minha mãe e minha irmã moram em Tocantins, a outra mora em Marabá, a outra mora em Paragominas. Então, isso é tudo bem. E sempre foi assim. A família da minha mãe é muito grande, é muito espalhada. Então, Deus sempre colocou essas pessoas perto da gente para cuidar, né? E nós sempre tivemos esse. E como foi esse teu reencontro com Jesus, assim? Foi pela dor. A gente nunca tá muito bem, né? A ponto de, não, eu vou voltar para a igreja, né? O Senhor mostra pra gente a necessidade dele nesses momentos de dor. Foi pela dor, né? Quando eu engravidei de Thalisson. Eu confesso que quando eu me vi grávida de um menino de 18 anos, meu mundo virou de cabeça para baixo. Mas no momento eu precisava de um freio. E Deus achou que o Denis era o meu freio. O Denis era o meu freio. Então eu foi quando eu voltei, né? Nós casamos, né? Apresentamos o Thalisson e tudo. Só que o Denison não aceitou. Ele ia comigo. E quando o Nicolas nasceu, foi que ele aceitou Jesus e se batizou. Glória a Deus. Quando o Nicolas nasceu. Então, o Denison, eu acho que ele tem 15, 17 anos por aí, né, meu bem? Mas só que a minha mãe, ela sempre falava assim, é praga de mãe. Quando o Denis se converter, ele vai te ganhar para Jesus. Porque ele é mais crente do que eu, né? Acho que é o caso, né? E aí, então assim, ele sempre teve esse processo nosso, né? Caminhar em Cristo. Então é algo também que a gente tem aprendido junto. Que legal. Tu acha que a tua fé foi essencial para tu suportar todos esses perrengues, assim? Porque são tantos desafios, né? E se não for a nossa fé... A minha mãe, uma vez ela falou algo, o Thales era bebezinho de colo. Ela disse assim, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E aí ela disse assim, minha filha, quando você deixar de ser rebelde, você vai ouvir mais a voz de Deus. Eita. E quando eu me vi grávida de um menino de 18 anos, desempregado, que era o oposto dos relacionamentos que eu tinha, eu entendi que ali era Deus. Porque quando ele se encheu de coragem, né? Se encheu de coragem. Não tinha nada, mas tinha coragem. Pra assumir, querer casar e tal. E nós fomos morar juntos. E eu não amava. Eu não gostava, eu não amava meu marido. Né? E aí eu nunca escondi isso dele, eu sempre fui a dona verdadeira. Né? Hoje eu sou tento ser mais discreta, né? E eu não escondia isso dele. Mas ele era tão presente, tão atencioso, tão amoroso, tão cuidadoso, que hoje Deus o livre, sabe? E aí... eu tive certeza ali que era a mão de Deus. Mesmo sendo da forma errada, entendeu? Porque eu ficava assim, Senhor, mas é um menino, né? Não tem emprego. E foi muito desafiador para ele, a minha família não aceitava ele. Foi muito difícil. Ele engoliu muito sapo. Muito sapo. Eu fui muito bem acolhida pela família do Denis, pela minha sogra. E eu lembro que quando eu comecei a frequentar a casa dela, ela fazia tudo pra mim. Eu tava grávida, minha filha quer comer isso, aquilo, outro. E a minha sogra era uma péssima cozinheira. A única coisa que ela fazia, que eu gostava muito, era o arroz. Ela fazia um arroz com cenoura, que até hoje não tem igual. E um biscoito frito na gordura, que eu faço pipoca tudo. Ela não, dela era sensacional. E aí, quando o Thalisson nasceu, eu deixei de existir. Né? Eu acho que é o mal de vó. Tudo era pro Thalisson. E logo a gente veio embora. E aí ela disse que sabia que eu ia tirar o filho dela, ainda mais que ele é o caçula. Oh, meu Deus. E quando a gente voltava, ela ia pro supermercado, encher de coisa que os meninos nem comiam. Mas quando eu ia falar, os meninos não comem, deixa.
que é eu que tô comprando, tá bom. A gente vinha embora, ficava lá na geladeira, porque o menino não comia. Então, assim, eu fui muito bem acolhida pela família dele. Legal. Agora, vamos mudar de assunto, assim? Vamos falar de acho algo. bom mesmo que eu tô chorando. Vamos falar de algo que me chamou muita atenção. Eu não sei se foi nesse período que eu tava cuidando da saúde, mas que parece assim que deu um start e você ficou magérrima, ficou esbelta. Aí começou a postar coisas de nutricionista, marcava nutricionista. Ai, a minha nutri fulana de tal. Como foi? Foi nesse tempo que tu estava cuidando da saúde que deu esse start? Foi. Me conta mais. Em 2024 eu precisei, né, cuidar da minha alimentação. E eu tive que tirar o açúcar, eu tava muito inflamada. Eita. E pra mim foi uma guerra. Eu imagino. Eu já tinha tentado lá atrás, né? E aí a médica chegava pra mim e disse assim, ó, você tem que fazer exercício físico, procurar nutricionista. E eu procurei a doutora Raquel, é uma excelente profissional. Sim. E aí eu já tinha procurado ela lá atrás, mas não tinha levado a sério. Ela lembrou, ela é rancorosa. E ela disse assim, mas dessa vez você vai levar a sério ou vai brincar? E eu, meu Deus. E eu gostei porque a Raquel, ela me conhece. Então ela sabe que eu gosto de comer comida de verdade. Mas eu tava com minha alimentação totalmente bagunçada. Eu centralizava tudo nas refeições do almoço e à noite. Sim. Eu comia muito à noite. E aí eu tive que parar de comer à noite. Eu comia até um determinado horário, tipo 7, 8 horas, para tratar o estômago. Sim. E eu tive que tirar muita coisa da minha alimentação. Então, o que acontece? Que quando alguém chegar para você, que você oferecer algo e a pessoa dizer assim, eu não vou poder comer, respeite. É verdade. Respeite, porque assim, a pessoa fala assim, tu tá de dieta, né? É verdade. Eu não falei que eu tô de dieta. Então hoje, por exemplo, esse processo de novo, lá vou eu pra estaca zero. Pra melhorar a situação, eu não posso comer nada derivado do leite. E eu descobri isso agora. Então, hoje quase todo alimento tem leite. Inflama teu intestino o leite. Inflama o intestino. Então, eu não posso comer nada derivado do leite. E aí, se eu comer hoje um beijinho, que eu amo, um docinho, beijinho desse tamaninho, ele me faz mal. E a pessoa fala assim, não, é só hoje. Mas é esse só hoje que mata. É verdade. E aí, quando a pessoa chegar e falar assim, não posso, não insiste. Não é porque ela tá fazendo dieta, algum motivo ela tem, então não insiste. E até se for dieta mesmo, né? É uma coisa que então, não tem necessidade. Aí eu voltei a estaca zero de novo. Então, assim, hoje eu tenho muito cuidado com a minha alimentação. E aí eu como muita fruta. É difícil, porque tem hora que eu quero comer farofa de ovo. E agora, com banana. Banana frita. Então, assim, eu evito hoje estar em alguns lugares, entendeu? Eu evito quando eu recebo convite para alguns cafés, alguns momentos de não ir, justamente por conta da minha alimentação. Então, hoje a gente já consegue, quando sai de casa, se você for para uma lanchonete de café, achar alguma coisa ali que você consiga comer, que não tem derivado do leite, que não tem o açúcar, porque quase tudo tem creme de leite, tem requeijão cremoso, né? E aí eu lembro que eu não sabia que eu tinha intolerância à lactose. E aí eu fui numa conveniência que tem um pão de queijo. Eita. Com requeijão cremoso dentro, que é sensacional. Eita. E eu comi, bebi um cappuccino e vim pra casa, acordei 2 horas da manhã nos gritos. Eu sentia dor. Meu Deus. Eu sentia dor, eu não sabia o que era. E quando eu cheguei no gasto, na hora que eu contei tudinho, você tem intolerância à lactose, fez o exame e foi. Só que aí eu relaxei um pouquinho, comecei a sentir tudo de novo. E quando eu fiz agora, eu cheguei com ele, eu falei, doutor, por que o do pólipo? Já é o segundo que eu tiro. Ele disse, Gislane. Aí teve a questão do estômago, né, também. Aí eu falei assim, eu sinto dor no estômago, enjoo. Ele disse, vai beber leite, que você sabe que você não pode, né? Você sabe que você não pode. Então, assim, às vezes eu bebia, botava o leite no café de manhã. E o leite zero lactose, ele é muito doce. Verdade. Então, eu não posso nenhum dos dois, porque um tem açúcar demais e o outro, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho que ter esse cuidado. E a idade também não me permite abusar, porque agora eu sou 50 E esses 50 anos de Gislane, me conta assim, tem uma coisa que tu parou de dar tanta importância? Tu não, deixa passar, ou então ficou pra trás?
Assim, eu acredito, Débora, que eu me perdi lá atrás em algum momento. Eu me perdi, assim, perdi a minha personalidade. Não tenho, muitos maridos falam que a esposa abre o guarda-roupa e tem um monte de roupa e não sabe o que vestir. Sim. Nossa, então, o que acontece? Eu tava nesse nível. Eu não sabia o que usar, mas não é porque eu não tinha roupa, eu não sabia mais escolher. E aí, quando eu comecei a emagrecer e tal, eu chamei o marido. Eu disse, bora me ajudar a tirar. Ele se empolgou, eu quase fui sem roupa no guarda-roupa. E aí, eu comecei a me reencontrar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu chego hoje, aos 50 anos, muito bem resolvida. Que legal. Então, eu não quero parecer ter 35, 40. Que legal. Eu quero parecer ter exatamente 50 anos. Entende? Muito assim, bom. Pra mim, isso, sabe? Quando uma das coisas que eu fiz, que hoje não me tira a paciência, nada, quando eu resolvi passar pela transição há 6 anos, eu alisava o cabelo há mais de 15 anos. Sim. E aí um dia eu fiz uma selagem orgânica e o cabelo caiu todinho. Aí eu cortei, quando eu cheguei em casa, o marido quase pediu o divórcio. Foi bem curtinho mesmo. E aí eu demorei 1 ano e meio para poder o cabelo ficar 100% natural. Então no início, quem me via, ai, que você... E teve um momento assim, com uns 2 anos, que eu quase aliso. Ah, que você é corajosa. Ah, porque seu cabelo é muito volumoso. Hoje eu não tô nem aí. Sim. Sabe? Não tô, eu gosto do meu fuá, sabe? Eu cheguei aos 50 anos muito bem resolvida. Que legal. Nesse sentido. Então, eu quero assumir os brancos. Eu sempre falei que com 50 anos eu ia começar a assumir. Ah, não, você vai ficar com cara de velha. Tá aqui já a raiz, né? Eu vou assumir os brancos. Já falei pro marido, ele me olha assim. É porque homem pode, mulher não. Mulher pode sim. Pode sim. Eu posso. Então, eu cheguei aos 50 anos muito bem resolvida nesse sentido. Que legal. Muito bom. É interessante já ver algumas mulheres que, em vez de pintar de preto, pinta logo tudo de um cinza, né? Meio... Como é que fala? Mate? Não. Matizado, né? Que fala. Fazem luz, né? Faz esse matizado. Eu não quis fazer ainda, porque meu cabelo é muito, né? Sim. Não, mas ainda não é o ainda tempo agora que começou. Mas eu não... Assim, porque eu parei, né, de usar o alisamento, mas em compensação eu uso a coloração. Não com tanta frequência. Isso, não com tanta frequência. Nem parece, né? Parece natural. Mas eu pinto. Então, ele tem muita facilidade para sair a coloração. E aí, com isso, eu vou aproveitar agora, porque a minha questão é paciência. De ficar em salão, de 30 em 30 dias, para cobrir os brancos, eu não tenho. Então, eu resolvi que daqui para frente eu vou ser grisalha. Ai, que legal, gostei. Cacheada grisalha. Então, Digilane, eu amei vir aqui. Já tinha vindo muitas vezes, né, na tua casa, mas eu amo esse cenário aqui, esse lugar. E principalmente tuas plantas, né? Já quero umas mudinhas ali, já tô vendo algumas que eu não tenho. E como foi, Lani, que tu começou a amar tanto planta? Porque não é só essas aqui, né? Não. Tem várias lá pra trás. Como foi esse amor por planta? E vai pegando um pouco ali, outro ali, quando vê já tem um monte. Eu parei de postar as plantas, né? Sim. Porque quando eu postava, alguém dizia assim, eu tenho umas aqui que tu não tem, trazia mais. Eita, sim. E quem fez eu gostar de planta foi a Cleide, minha vizinha ali. E ela trouxe flor, ela me chama assim, Flor, eu trouxe planta pra ti. Eu disse, eu não quero isso, que eu não sei cuidar, eu não gosto disso. Ela, toda casa tem que ter planta, eu vou deixar aqui e tu aprende. Eita. Então, ela é responsável por eu ter tanta planta, culpada. E interessante é que ela... Quando o Denison viaja, ela fala, Flor, eu tenho umas plantas. O irmão tá aí? Eu digo, não. Aí ela chega com a vasilha cheia. Eu fiz uma foto um dia e mandei pra ele tava viajando. Pode fazer ela voltar. Então ela não sabe. O ano passado eu coloquei nos meus stories, nos meus status, que eu não queria planta de aniversário. Ela chegou com 6 mudas de planta. Eu disse pra ela, tu não viu meus status nem stories. Ela chegou com 6 mudas de planta. Então ela já mandou mensagem que tem planta lá, que ela olha aqui, eu não tenho, aí ela faz. Então, com isso, hoje eu tenho aqui. E o Denison fez uma casa lá no quintal pra mim. Eu tenho uma casa só de planta lá no fundo do quintal. Já contou quantos tu tem? Ele contou, ele disse que eu tenho mais de 200 vasos de planta. Meu Deus do céu! Porque assim, tem algumas plantas que eu gosto e eu não sei cuidar, que é a samambaia.
Eu amo sim. samambaia. Aí eu tô me arriscando em umas aqui do lado, tá dando certo. Eu botei, ela é nativa, né? Uhum. Essa é nativa, nasce dentro dos outros vasos, aí eu vou tirando e só botando no vaso e tá Sim. ficando bonito. Eu vou ver se essa vai dar certo. Mas eu não sei cuidar de samambaia, que eu gosto. Gosto muito de 11 horas, mas 11 horas eu gosto do verão e de chão. Sim. Mas eu tô tentando cultivar no vaso, porque eu gosto de folhagem, o Denison gosta de flor. Uhum. E aí eu fiz uma parede ali de flor, mas eu ainda tô brigando, porque nem todas vão se adaptando ao espaço. É verdade. Aí umas morrem, aí eu tenho que ficar trocando. Aqui É foi... difícil flor mesmo. Então aqui eu tive muita dificuldade até chegar nessas aqui. Quando eu Sim. cheguei, eu disse pronto, né? Já tem alguns anos que elas estão aqui, então eu só mexo às vezes para podar elas, botar adubo e tudo, mas aqui já tá resolvido. Mas na parede do lado, que é a parede dele, eu ainda não consegui. Tô enchendo lá de 11 horas, né? Vou ver se dá. Mas hoje eu amo. No meu período assim de ansiedade que eu tava tratando, isso aqui pra mim foi um remédio. Foi uma terapia Foi pra uma ti, terapia, né? Porque quando eu tava muito... estava muito intenso, eu ficava muito ansiosa, aí eu ia mexer com as plantas, aquilo me acalmava. Que legal. Né? Então, assim, pra mim bom. é muito bom e deixa o espaço mais aconchegante. É verdade. Né? Eu só não tenho muito dentro de casa. E, inclusive, no escritório eu já levei, depois de muito pesquisar, aí eu achei as plantas que poderiam sobreviver lá no escuro, Sim. ambiente fechado, sem precisar ficar molhando direto. Aí já tem uns 4, 6 vasos por lá. Eita! Muito Mas bom. eu amo meu espaço com plantas. Ai, que legal, amei aqui. Então, vamos finalizar mais um Histórias que Inspiram com essa convidada especial. Foi um prazer estar aqui e muito obrigada por ter vindo na sua casa, no seu cenário, no seu canal. E foi muito bom te conhecer mais. Tem coisas que nesses anos de amizade eu não sabia. E foi muito bom saber aqui, te conhecer um pouco mais, saber a tua história e como eu vejo Deus na tua história, como eu vejo o agir de Deus em cada momento, sabe? E eu sei que Ele sempre esteve lá e Ele sempre esteve cuidando de ti. E eu fico muito feliz porque você está bem agora, porque você passou por todas essas etapas, todas essas transições e está completando esse ciclo lindo de chegar nos 50 anos. Eu quero muito chegar nessa fase assim, bem como você está, tão feliz, tão realizada e satisfeita, né, consigo mesma, com o que Deus te deu. Glória a Deus por isso e feliz aniversário! Obrigada! E que Deus te abençoe muito, continue te usando. Amém! Eu sou muito grata por você estar aqui. Amém. Tá? E que a gente possa ter mais histórias com você por aqui. Depois você vai vir contar a sua história. Tá bom, eu quero. Pode me chamar. Depois já tá convidado, eu vou cobrar. Tá bom. Muito obrigada por você estar aqui, de coração. Imagina, de nada. Obrigada.